Oi, gente! Vamos para mais uma aula. O conteúdo de hoje é estados físicos da matéria. Como vimos na aula passada, matéria é tudo aquilo que tem massa e ocupa um lugar no espaço. Então, os livros, o lápis, o ar, a água e até o nosso corpo são exemplos de matéria. Hoje, nós iremos estudar as formas que essa matéria se apresenta, ou seja, os seus estados físicos. Toda a matéria que nós conhecemos é formada por átomos. Um conjunto de átomos formam moléculas, que são partículas tão pequenas que não podem ser vistas por microscópios convencionais, ou seja, é necessário microscópios mais avançados para que possa ser feita a análise. Para sabermos o que é átomo e o que é molécula, trouxe aqui para vocês o exemplo da água. Então, percebam aqui que através da ampliação, podemos ver algumas moléculas de água. A molécula de água é formada por átomos. Então, por isso que vem a famosa fórmula H2O, ou seja, temos um átomo de oxigênio com dois átomos de hidrogênio. O espaço existente entre essas moléculas é o que vai definir justamente os estados físicos da matéria. Então, nós temos três estados físicos: o sólido, o líquido e o gasoso. Percebam que a configuração das moléculas é bem diferente de um estado para o outro. No estado sólido, as moléculas elas estão bem próximas. No estado líquido, estão próximas, mas nem tanto, né? Como no sólido. E no gasoso, estão bem afastadas. Então, basicamente, a diferença entre os estados da matéria vai se constituir por esse distanciamento entre as moléculas. Vou explicar mais à frente para vocês direitinho, cada estado físico desse. Iremos estudar, a partir de agora, de forma individual, a organização das moléculas e as propriedades que estão presentes em cada estado físico da matéria. Vamos iniciar pelo estado sólido, em sequência o estado líquido e, por último, o estado gasoso. Então, iniciando aqui o estado sólido, trouxe para vocês a configuração das moléculas no estado sólido. Podemos ver que essas moléculas elas são bem próximas umas das outras, têm uma forte organização e interação entre si. Então, elas têm uma vibração bem próxima e são fortemente atraídas, o que vai dificultar a movimentação entre elas. Outra característica dos sólidos é que eles apresentam matéria com volume de forma definida. Então, independente do recipiente que eu coloco, esse sólido ele não vai mudar a sua forma. O seu volume e a sua forma vai ficar a mesma coisa, independente do ambiente onde eu coloque. Os sólidos apresentam algumas propriedades específicas. A primeira que nós iremos trabalhar hoje é a dureza. Então, a dureza é uma propriedade relacionada à capacidade de riscar e ser riscado. Quanto mais duro for o sólido, mais difícil será riscar sua superfície. Isso acontece porque as partículas elas se agrupam de forma muito organizada e próxima uma da outra. Um exemplo de um material que é considerado o mais duro da natureza é o diamante, tanto que ele é utilizado para cortar ferro e aço. Outra propriedade dos sólidos é chamada ductibilidade e maleabilidade. Então, alguns desses sólidos eles conseguem se deformar. Então, um exemplo é o cobre. Então, o cobre, se eu pego um fio desse e amasso, ele não vai conseguir recuperar a sua forma original. Então, ele consegue ser maleável, no entanto, ele não consegue recuperar a forma original se ele for deformado. Outra característica específica dos sólidos é a elasticidade. Então, existem sólidos que são elásticos. Eles conseguem recuperar a forma original depois que uma força atua sobre eles. Então, se eu estico uma borracha, um elástico, ao esticar e parar a força que está atuando
sobre o elástico, ao retornar, ele volta a ser o que ele era. Ao menos que essa força seja tão grande que venha a rompê-lo. Aí sim, ele não vai voltar a ser o que ele era, né? Vai ser agora um elástico quebrado. Não vai ter mais a configuração que ele tinha antes. Outra propriedade é chamada resistência ou tenacidade, que tem a ver justamente com a capacidade de suportar forças, sem se romper ou sem se fraturar. Então, existem materiais que são muito fortes. Por exemplo, se eu comparo o ferro com o isopor, é óbvio que o ferro ele tem uma tenacidade maior, ou seja, ele tem uma capacidade de suportar uma força bem maior. Então, um exemplo aqui que eu trouxe para vocês é o ferro, mas existem outros também, como o aço. Encerrado o sólido, vamos agora para o estado líquido. Então, as moléculas elas são bem diferentes, apresentam uma configuração diferente do estado sólido. Elas estão mais afastadas umas das outras, a interação entre elas é menor. Por ser menor essa interação, elas têm maior liberdade de movimentação do que os sólidos. E aí elas vão adquirir, de acordo com essa movimentação, vão adquirir a forma do recipiente que a contém. Então, se eu coloco, por exemplo, um sólido dentro de um copo, imagine que eu coloquei um dado dentro do copo. Então, aquele dado ele vai permanecer com a mesma estrutura do dado. Agora, se eu coloco, por exemplo, um refrigerante dentro do copo, é óbvio que o refrigerante ele vai se adequar à forma do recipiente que ele está. Essa é uma característica peculiar dos líquidos. A viscosidade e a volatilidade são algumas das propriedades específicas dos líquidos. Com relação à volatilidade, significa justamente a facilidade com que alguns líquidos evaporam. Por exemplo, se eu comparar a evaporação da água e da acetona, nós iremos perceber que a acetona ela evapora bem mais rápido do que a água, ou seja, ela é mais volátil, ela evapora com maior facilidade. A outra propriedade dos líquidos, a viscosidade, diz justamente essa resistência que alguns líquidos têm ao escoar. Se eu pego uma colher de mel e uma colher de água e derramo as duas ao mesmo tempo, nós iremos perceber que o mel ele tem maior resistência de chegar ao chão, justamente por ele ser mais viscoso, ter essa propriedade da viscosidade. Então, essa resistência que tem ao escoamento. Por último, o estado gasoso. Com relação ao estado gasoso, nós podemos perceber que as moléculas elas estão bem mais afastadas. Então, comparando com o estado sólido com o estado líquido, as moléculas elas estão muito afastadas e também desorganizadas. Apresentam grande movimentação e volume e forma variáveis. A força de atração entre elas é de pouca intensidade, por isso que elas são bem afastadas, as moléculas umas das outras. E aí elas têm maior liberdade de movimentação. Um exemplo que eu sempre gosto de expor a vocês na sala de aula é com relação ao perfume. Quando nós borrifamos o perfume, uma parte dele automaticamente entra no estado gasoso, evapora. E a partir dessa evaporação, de entrar no estado gasoso, as moléculas elas se afastam e aí elas ganham a capacidade de movimentação. Ganhando a capacidade de movimentação, ao borrifar o perfume, simplesmente aquela parte que evaporou, ela é capaz de se espalhar por todo o ambiente. Tanto é que se alguém na sala de aula borrifar um perfume, a sala inteira sente. Então, justamente por conta dessa propriedade dos gases de se expandirem rapidamente. Vão apresentar volume e forma variável. Então, os gases eles vão se espalhar por todo o ambiente que eles tiverem. Então, se o ambiente for pequeno, vão se espalhar no ambiente pequeno. Se for grande, vão se espalhar por todo o ambiente grande.
Então, como eu tinha falado anteriormente, os gases eles ocupam todo o espaço disponível para eles. Assim, se o volume do recipiente aumenta, eles se expandem. Observem aqui no exemplo. Eu tenho a mesma quantidade de moléculas. 3, 6, 7 moléculas. Observem que, ao expandir o recipiente, ao deixar maior o espaço, elas ocupam o espaço todo. Só que à medida que vai diminuindo o espaço, elas simplesmente vão se juntando. Então, os gases, eles têm duas propriedades bem específicas, a de expansão e a de compressão. Expansão porque eles se espalham por todo o ambiente, só que também eles podem ser comprimidos, eles podem ser reduzidos de acordo com o ambiente que eles estão. Então, pessoal, nossa aula acabou. Espero que vocês tenham compreendido os 3 estados físicos da matéria: sólido, líquido e gasoso, e as propriedades que pertencem a cada um deles. Qualquer coisa, entre em contato. Até breve.